aqui Natália Cury e Caio Amon para mais um Abera Talks, celebrando os nossos 30 anos com uma nova programação. E hoje aqui para falar mais como é ser uma multicampeã está ela, a Alemanha. Seja muito bem-vinda, Alemanha. Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz com a sua presença. Para começar esse bate-papo, a gente quer saber quem é a Vanessa antes da Alemanha. Tá, vamos lá. Bom, a Vanessa é uma pessoa muito família, em primeiro lugar, não tem como eu não citar isso em primeiro lugar. Eu sou muito família, sou bem apegada, então tento organizar a minha vida, né, a rotina, junto com os momentos para não perder, né, esses momentos junto com a família. Eu gosto muito de estudar também, sempre estar aí me atualizando. Gosto muito de viajar, apesar que o nosso tempo é bem escasso. Adoro acompanhar suas viagens. Mas eu adoro viajar. Eu acho que, como uma boa taurina, eu gosto muito de comer. Faz bem. Né, amor? Os restaurantes ali, a gente olhando. A gente olhando. Gosto muito de comer. Eu acho que, assim, eu tento investir eu acho que, assim, tem 3 coisas que é muito claro pra mim, que eu tento sempre não abrir mão. Que é eu não deixar de estar com a minha família, independente de qual distância seja. Comer bem, que eu gosto de comer bem. E viajar. Que eu acho que isso, né, limpa a nossa mente. E fora isso, eu sou formada em publicidade e propaganda, sou formada em arquitetura também. Então, apesar de eu não ter seguido nenhuma das 2 carreiras, são 2 profissões que me ajudam muito até hoje no meu dia a dia. A arquitetura, a gente utiliza isso o tempo todo. Com certeza. E a comunicação, que é o que a gente faz, né, de vender. E sou hoje uma futura mamãe. Sou casada. Maravilhosa. Sou casada, muito bem casada. E acho que é isso. E corretora de imóveis, que é a minha paixão. E tá sendo uma boa influencer também do mercado imobiliário, né? Isso é verdade mesmo. A gente já percebeu até a facilidade dela aqui com o microfone e tudo. Natália tá ambientada já, né? Sim, super. E Ale, a gente queria saber de você, antes da sua chegada à Viara, como é que foi essa trajetória aí profissional, né? Em que momento, inclusive, que você se viu corretora de imóveis, como que foi essa transição e até o momento quando você vai depois bater aí na Viara? Nossa, vamos lá. É uma longa jornada. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então passa uma história na nossa cabeça, né? Então, mas eu me lembro, assim, perfeitamente do meu primeiro emprego. Eu ganhava, até já falei isso em outras vezes que eu falei na mídia e na internet. O meu primeiro emprego foi telemarketing, que eu respiro isso até hoje, né? Tá no meu sangue. Mas foi o meu primeiro emprego. Eu trabalhava vendendo jornal por telefone e o meu salário era R$143. Ganhava praticamente nada, né? Sim. E esse foi meu primeiro emprego. Nossa, já trabalhei muita coisa. Mas vou falar os mais marcantes, né? Então, eu passei por telemarketing, que foi, assim, um momento que me marcou muito, que eu trago até hoje, que eu lembro uma vez que eu liguei até, só para citar rapidinho, por uma mulher vendendo jornal, e ela falou: moça, você é horrível no telefone, vai fazer outra coisa, porque você não vai conseguir vender jornal. Você teria hoje para novamente falar assim, olha onde eu cheguei, tá? Aí sabe, isso me marcou. Eu falei, não, como assim, né? Isso acabou com o meu dia. Lógico. E aí, mas acho que foi nisso que eu ganhei muita força, eu nunca mais esqueci. E continuei. Depois eu trabalhei como produção de programas de televisão, né? Programas que eram particulares, que a gente fala, né? Da Record, trabalhei num jornal da cidade lá em Bauru. Lá eu fiquei bastante tempo, que eu trabalhei, entrei como estagiária, depois eu fiquei efetivada, trabalhei na parte de comercial também. Como é que foi? Logo depois disso já foi mercado imobiliário? Não foi mercado imobiliário ainda? Não, então, aí eu entrei para trabalhar numa imobiliária na parte de locação, né, na parte de captação, na verdade. Sim. Então eu era literalmente aquela pessoa que vai lá, coloca a placa de aluga-se nos imóveis. Era uma aventura, tinham várias situações.
E aí, depois disso, eu consegui entrar na minha área, que eu estava estudando publicidade. E aí, eu entrei no jornal, que hoje ele é muito famoso lá em Bauru, que chama Jornal da Cidade. Então, trabalhei um bom tempo lá também, na área comercial. Depois de lá, fui trabalhar em banco. Trabalhei no ABN Real, fiquei um tempo lá também. Também na parte comercial, operadora comercial. Então, saía, visitava, enfim... E todo o tempo sempre trabalhando com vendas, né? Diretamente e indiretamente com vendas. E aí teve a fusão com o Santander, na BN Real, teve a fusão com o Santander. E aí começou a leva de mandar a galera embora, né? E aí passou um tempinho, eu fui também. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Eu tô dando uma resumida, tá, gente? Assim, nos trabalhos, tô citando os principais. E aí eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a procurar emprego, porque eu queria muito trabalhar com representação de produtos farmacêuticos. Encanei naquela época que eu queria, porque tinha uma galera que trabalhava com isso, o pessoal tava ganhando dinheiro. Aí eu falei assim, não, acho que eu quero isso, né? E aí eu comecei a fazer várias entrevistas. E aí nada dava certo. A gente nunca entende, né? Eu falei assim, nossa, chegava no processo final, não passava. E aí, nesse meio tempo, um amigo meu, lá de Bauru, que é meu amigo até hoje, ele falou, olha, você tá procurando emprego? Por que você não vem trabalhar aqui comigo, na imobiliária? Né? Fica aqui, sai recebendo seguro-desemprego, né, do banco, nesse tempo fica aqui até você conseguir o que você quer. Eu falei, tá bom, então eu vou. E aí eu fui. E aí eu fui e fiquei lá quietinha trabalhando, né? E aí eu fiz a minha primeira venda, que foi um terreninho pequenininho lá. E aí eu falei, nossa, que legal, né? Aí o bichinho da venda picou, né? Sim. E aí eu falei assim, tá bom, né? Mas assim, eu continuei procurando no emprego que eu queria. Ainda não estava convencida que era o mercado imobiliário. Mas aí foi passando o tempo, e aí eu fui me adaptando. E aí eu comecei a enxergar um futuro, né? E aí eu acabei entrando no mercado imobiliário de vez. E aí eu fiquei como... Aí eu fui tirar o Cresce, né? Aí eu fui fazer a parte de vendas, mas eu trabalhava com... O que eu mais vendia era lotes e casas, apartamentos, né? De terceiros já. Lançamento, não. Sim. Isso lá em Bauru. E aí eu comecei a construir uma história. Essa é a minha história antes da Biara. Então, Ale, a gente quer saber o porquê a Biara. Como que você chegou até a Biara? Por que você escolheu trabalhar com a gente aqui na Biara? Então, e aí o que acontece? Eu tinha, né? Porque assim, eu não tenho mais esse relacionamento, não tenho essa amizade mais com essa pessoa, assim, próxima, né? Mas ela nunca saiu do meu pensamento. Lá em Bauru ainda, eu trabalhei nessa imobiliária, depois fui trabalhar numa outra, e eu conheci uma pessoa. E ela virou pra mim e falou assim, Cris, ela chama, Cristiane. E ela falou assim, a gente conversando e falando do mercado lá, que não tava muito bem, tava complicado, tava difícil e tal. E aí ela falou assim, olha, tem uma imobiliária lá em São Paulo, que tem uns amigos que foram pra lá e entraram na imobiliária. Eu falei, qual, né? A Biara. E é uma coisa engraçada, porque assim, eu sou nascida em São Paulo, morei aqui até 10 anos, e depois minha família, nós fomos morar no interior, que Bauru, que é a cidade que eu me considero de Bauru. Cidadã honorária de Bauru, né? Exato. E aí que a família do meu pai e da minha mãe são todo mundo de lá. Só eu tenho uma dúvida, que ano foi isso? Nossa, foi em 2000 e... Tanto tempo assim. Nossa! 2009. Eu entrei no mercado imobiliário em 2009. 16 Faz anos. 16 anos, esse ano, Foi lá por 2000 e... 12? Por aí, uns 2011, 12, assim. 2012, porque daí eu vim pra São Paulo em 2014. E aí, ela me chamou pra vir pra São Paulo. E aí, é uma coincidência, porque assim, eu sou nascida em São Paulo, mas a família dos meus pais todas são de Bauru, né? Então, eu fui pra Bauru com 10 anos.
E eu sempre falava pra minha mãe, eu vou voltar pra São Paulo. Um dia eu vou voltar pra São Paulo. E eu falava isso. Era uma coisa muito assim, tava certo na minha cabeça que eu voltaria pra São Paulo um dia. Mas, enfim, eu era muito novinha, né? Nem pensava em nada. Quando eu fui trabalhar nessa imobiliária mais velha, que eu já tava, né, com uns 20 e poucos anos, eu falei assim, essa minha amiga falou da Biara. Aí eu falei, que os amigos tinham vindo e tava dando certo, que lançava um monte de produto e a empresa não sei o que, tal. E aí ela falou da Biara e falou da concorrente também. E falou da Lopes também. E aí eu falei assim, vou dar uma estudada entre as duas e vou ver qual delas eu quero ir. E aí foi um processo assim... Na verdade, eu fiquei acho que meses pensando. Realmente... Tava legal, mas não tava do jeito que eu queria lá. E eu sempre, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre sonhei muito, né? Eu sempre sonhei muito e não era o que eu queria. Eu falei assim, gente, não é isso que eu quero. Eu quero mais, eu quero, né? Porque assim, lá em Bauru, nessa época, a gente tinha alguns lançamentos. Só que o mercado é bem diferente, Sim. é muito mais calmo, é mais tranquilo, né? Então... Eu falei, gente, acho que não é isso. Eu sempre fui, acho que, muito agitada. E aí, eu peguei e entrei na internet. Pesquisar que tal da Biara. Aí eu comecei a procurar. Fiz a minha inscrição tudo à distância. E aí, um dia, a secretária falou assim pra mim, olha, você precisa vir pra cá pra você fazer o seu crachá, apelido, um monte de coisa e tal. E aí, eu vim. Marquei um dia e vim. Minha mãe veio comigo. E aí era ali na República do Líbano. Uhum. Nossa, eu cheguei lá e falei, gente, que mundo é esse? Uma fileira de carro. Nunca tinha assim, nunca tinha visto assim uma imobiliária gigante. Eu falei assim, nossa, quanta gente, né? Aí já fiquei empolgada, fiz a inscrição tudo bonitinha, né? Me cadastrei na empresa. E aí a moça falou assim, escolhe um apelido. Eu falei, gente, como que eu vou escolher um apelido, né? Aí eu dei várias sugestões, nenhuma foi aceita, porque tinha que bater fonética, né? Sim. E aí já tinha, todos que eu escolhia já tinha. Eu falei, põe qualquer um. Tá bom. Fui embora. Aí a moça liga, olha, tu quer esse apelido da Alemanha? Parece que eu na Biara. Aí eu falei assim, não, gente, como que alguém vai chamar Alemanha, né? Como que eu vou falar para um cliente que meu nome é Alemanha? Não tem condições na época, né? E aí, na época, quem era a minha gerente, depois de um tempo me apresentou pro Caetano, que na época era nosso diretor. E eu lembro desse dia como se fosse hoje. Ela me apresentou passando a catraca, um pouquinho antes ali, onde tinha escada. Ela me apresentou ele. Eu não sei nem se ele lembra disso. Mas... Aí ela me apresentou, falou, essa daqui é a nossa corretora nova, Alemanha e tal... Aí eu falei assim, mas eu vou trocar esse apelido. Eu falei pra ele. Que acho que tinha que ficar uns 3 meses, alguma coisa assim, não podia trocar antes. E aí ele virou pra mim e ele falou assim, não troca esse apelido. Olha só. Sábio. Gente, marcou assim. E ele que me falou, ele falou assim, não troca esse apelido é muito bom, ele vai te dar sorte. E aí ele falou, o intuito do apelido é o cliente gravar. E além de gravar esse apelido, vai te dar muita sorte. Aí eu fiquei encanada com isso, né? Falei, tá bom, né? Apesar de que aí eu comecei a fazer as minhas ligações, eu falava, é Alemanha. Nossa, não conseguia, estranho. Mas aí eu insisti, eu tô com o apelido até hoje e tô na Biara até hoje. E o mais engraçado é que de Vanessa foi pra Alemanha e a gente chamava de Alê, né? Exato. O apelido do apelido, E tem gente que me chama de Germany, né? E aí eu vim para esse mundo de lançamentos, porque lá eu trabalhava mais, como eu falei para vocês, loteamento, casas, apartamentos, poucos lançamentos, que era um outro mundo. Sim. Lá a gente pegava o folder, o material, e eu ia visitar as pessoas e oferecer o produto. Sim. Não existia esse negócio de stand, de decorado. Uma representação, inclusive, que é o que você queria. Que é o que eu queria, exatamente. E aí eu fazia muito esse trabalho, né? E aí, quando eu vim pra cá, eu falei, gente, que coisa... Que universo diferente. Era totalmente diferente. Esse negócio de abrir stand, decorado, não ter preço. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Vender apartamento, não tem nem preço ainda. Lá não, lá a gente pegava o book, já ia com a tabela, mostrava tudo. E quando eu cheguei aqui, eu queria fazer igual.
Aí foi onde que eu apanhei, né? Com certeza. Aí, como é que eu apanhei? Que foi, não sei se vocês vão me fazer essa pergunta ainda, mas que foi um processo. Foi bem difícil pra mim no começo. Até eu chegar, né, na oferta. E aí tive grandes pessoas dentro da empresa que pegaram no meu pé no sentido positivo para eu poder fazer a tarefa certa, né? Porque eu queria sair fazendo visita. Falei, né? Ia fazer 4 visitas no dia. Em São Paulo, cada um numa zona, né? Queria pegar minha pastinha, sair batendo de porta em porta. E aí foi quando, né, na época eu tinha uma diretora aqui na empresa que, tanto ela como a superintendente, enfim, viu que eu tava querendo seguir esse caminho. Chegou em mim e falou, olha, desse jeito você não vai conseguir. Você pega esse telefone e você liga. Falei, gente, como é que eu vou vender um apartamento por telefone? Aí eu falei, tá bom, né? E aí eu comecei a ligar e... Enfim, não sei se a gente vai chegar lá, né? Com certeza. Essa pergunta aí. Mas você sabe que antes de chegar lá, Ale, primeiro é bacana ouvir, né, você falando, isso é importante também o pessoal, às vezes pensa que tem que já nascer sabendo fazer, e muito pelo contrário, a gente passa muitos percalços, né, até ir aprendendo, e é um aprendizado constante, né, como você inclusive falou que você gosta de estudar até hoje. Mas o que eu queria saber de você, né, ok, entendemos como que você chegou, agora, multicampeã, o mercado inteiro te enxerga, né, então convites não faltam, por que segue na Abiara? Isso é uma pergunta assim que não só o mercado, né, mas muitos colegas acabam me fazendo essa pergunta também. E eu sou do seguinte pensamento, né, que eu acho que o que está dando certo não mexe, né? Então, e vai muito além disso, né? Eu acho que a Abiara, ela eu cresci muito aqui dentro, né? Eu vou tentar falar, não me emocionar. Prometo tentar não me emocionar. Mas, assim, voltando um pouquinho, né, para explicar, até para mim poder responder essa pergunta, lá atrás, como eu falei, foi um processo, né? Então, eu cheguei totalmente perdida em São Paulo. Eu sabia que eu queria estar aqui, que eu sabia que era aqui que eu ia conseguir conquistar as minhas coisas, mas eu escolhi a Abiara para estar e para mim crescer, né? Para me conquistar o lugar que eu queria. Então, eu acho que todo o processo fez essa história acontecer, né? Então, as dificuldades, né, trouxeram o crescimento, né, e o carinho e o amor que eu tenho pela empresa até hoje. Então, eu sou conhecida no mercado imobiliário como Alemanha da Abiara. Nome né? e sobrenome. Nome e sobrenome. Então, hoje eu não... Claro que eu recebo várias propostas, né? Mas eu tenho muito certo comigo, que é aqui o meu lugar. E tá dando certo. Então, eu sempre penso, eu falo assim, gente, por que eu vou mudar? Né? Igual aquela frase que fala, em time que tá ganhando não se mexe. Sim. Então, por que eu vou mudar em algo que me beneficia, algo que dá certo pra mim? E, de verdade, eu vejo tanta gente, tantos colegas que estão aqui, aí o pessoal sai e vai, né? Porque eu acho que é um processo, eu acho que acontece, é natural com as pessoas. Não é o meu perfil, né? Mas não critico quem faça isso. Mas eu já acompanhei muitos colegas que já saíram, foram tentar, não deram certo, voltaram, né? E tá tudo bem também. Mas eu sou mais apegada, eu acho. Eu sou enraizada. E é isso. Eu acho que eu sou apaixonada pela Abiara. Então... A gente te entende. Eu sou apaixonada pela empresa. Eu acho que é uma empresa que acolhe a gente. É uma empresa que respeita, que entende, que
ela está sempre tentando se atualizar. É uma empresa que eu acho que tem várias qualidades. Sim. Várias qualidades. E se não fosse todas elas, eu não estaria todo esse tempo aqui, Com né? certeza. Então, já vai fazer esse ano 11 anos de Abiara. Então... Bastante tempo. Bastante Você tempo. sabe só uma coisa legal que você falou, né? E a gente já ouviu isso algumas vezes aqui, né, Nath? Um pouco também desse lance do DNA da empresa, né? São as pessoas também no fim do dia. E é isso, a gente teve vários exemplos de pessoas que saíram né, em algum momento, né? Seja por questões da época, seja porque quis conhecer outras empresas, novos desafios e que acabaram voltando, né? Então, acho que isso fala muito também sobre esse ambiente, né? Essa energia que a nossa empresa tem também, que ela é muito positiva e isso é reflexo das pessoas que aqui estão, né? E não é nem só, que eu não sou de vendas, né? Mas não é nem só de vendas, o comercial, mas o back-office também. Você vê quantas pessoas do back-office que saem da Biara e daqui um aninho, 2 aninhos, falam, então, tô voltando aqui. E assim, eu sou uma pessoa muito grata, sabe? Eu acho que a gratidão leva a gente a vários outros lugares. Então, eu sou muito grata a todas as pessoas que sempre passou pelo meu caminho dentro da empresa. Eu aprendi com muita gente, com vocês, com a minha gerente, que é a minha diretora hoje. Ixi, se eu começar a falar aqui, coordenadores, diretores. Então, assim, eu acho que a Alemanha de hoje é uma soma de todas essas outras pessoas, né? Então, eu sou muito, assim, eu sou muito gratidão, eu sou muito coração, eu sou muito... Ai, gente, eu sou assim. Muito humana, inclusive. Então eu acho que é uma soma para eu estar onde eu tô hoje e eu tenho esse reconhecimento. E então, pra mim, me faz muito bem. Bom pra gente também, né? Sem dúvida nenhuma. Tá feliz onde tá, que é o fundamental. Tô feliz onde eu tô, exatamente. Isso é importantíssimo, né? Isso. Ale, você contou um pouquinho sobre a sua primeira venda no lote, né? Fora Biara, lá em Bauru. E aí você contou que você chegou na Biara, que você teve algumas dificuldades inicialmente, que foi uma trajetória que você tinha esse receio do processo, que você tinha acostumado com o processo anterior, mas que você fez sua primeira venda. A gente quer saber como que foi a sua primeira venda dentro da Biara. Olha! Vamos lá. Eu demorei para fazer a primeira venda na Biara. Eu acho que eu demorei... Nossa, acho que foi 1 ano, assim. Eu demorei um tempinho. Resiliência já sendo testada desde o início, Já sendo testada. Se eu não me engano, acho que foi 1 ano e pouquinho, assim. Eu demorei para fazer a primeira venda. Por quê? Eu cheguei aí naquela coisa, lançamento e tal, vai pro stand, vai fazer o lançamento e vai trabalhar, enfim. E eu acho que, no começo, eu perdia muito tempo. Que hoje eu acho que é o meu maior... Se vocês me perguntarem, qual é o segredo, alguma coisa assim, eu vou falar que é o tempo, você administrar o tempo. E hoje eu enxergando na Alemanha lá atrás, eu perdi muito tempo no começo. Porque eu fui pro stand, aí eu fiquei naquela... Não sei se é naquela emoção, mas naquele... Como que eu vou falar? Deslumbrada, ou que eu ia junto com todo mundo, enfim. E a gente acaba meio que se perdendo um pouco nisso. Porque o stand tá lá, você não tem ninguém te fiscalizando, você que faz o seu dia, então, assim, quando você vê, você tomou 10 cafés, você bateu um monte de papo, você conversou. E trabalha efetivamente. E aí eu ia pra rua, fazia PAP, né, e voltava pro stand e tentava, eu me enganava, achando que eu tava fazendo oferta. E assim, quando via, eu acho que eu mais conversei, mais passei na rua do que realmente eu trabalhei, assim. Eu acho, hoje olhando assim, tá? E aí eu acho que para mim amadurecer, eu demorei um tempo, porque eu falei assim, cara, eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque quando começou a bater, tipo, 1 ano que eu não tinha vendido, eu tinha passado já por alguns lançamentos, eu falei assim, tô fazendo alguma coisa errada, né? Como que eu fiz vários lançamentos e eu não fiz uma venda? É inaceitável. Para mim era inaceitável já. E aí eu tentei enxergar, eu falei assim, eu quero saber quem que são os campeões da empresa, né? E aí, na época,
tinham 3 pessoas que eram sempre campeãs, assim, né? 2 meninos e uma menina. E aí eu falei assim, cara, eu quero saber o que esses caras fazem, porque eles não estão aqui. Eles não estão aqui no plantão. Do cafezinho. Não estão no café, eles não estão aqui. Eu falei assim, não, eu quero, tudo bem, eu vou fazer o processo que estão me ensinando, mas eu quero saber o que esses caras fazem, né? E aí eu descobri que eles ficavam na Biara, ligando o dia inteiro. Aí eu falei, bom, tá bom, né? E aí eu lembro até hoje, a bancada da minha equipe era lá embaixo, mas os caras ficavam lá em cima. Aí eu falei, mas não vou ficar aqui embaixo, eu vou ficar lá em cima. Aí toda vez que eu subia, minha gerente falava, o que você tá fazendo aqui em cima? Eu falei, eu vou ficar aqui em cima, quero ficar aqui em cima. Quero ouvir o que eles estão falando, como eles estão falando. E eles chegavam às 8 e iam embora às 8. E eles ligavam o dia inteiro. Parava meio-dia, ia almoçar, voltava 1 hora e ligava de novo. E aos finais de semana eu via eles no stand atendendo, né? E aí eu falei assim, eu preciso fazer o que eles estão fazendo. E aí eu comecei a escalonar. Eu falei assim, eu vou pro stand, mas eu também quero estar na Biara. E aí eu fazia isso no começo. E aí teve um lançamento na Zona Leste. E pra mim tem uma outra coisa. Eu nunca fiquei pensando na distância, né? Então, naquela época eu tava um perrengue, assim, porque eu tinha vindo pra São Paulo pra tentar, né? Tinha algumas economias poucas. Então, tinha que dar certo durante até aquele tempo, porque senão eu tinha que voltar, né? Então, nossa, era uma luta para eu poder ir na Zona Leste, voltar, mas eu ia, não pensava, eu ia e, enfim. É aí onde o dinheiro tá, inclusive. E é onde o dinheiro tava, que era um lançamento grande e tal, eu falei, não, lá eu vou conseguir vender. E aí foi lá que eu fiz a minha primeira venda e de oferta. Olha só. Que eu não acreditava, né? Eu falei assim, como que eu vou vender o telefone? E aí essa diretora falava assim, você vai ligar das 8 da noite. Às vezes eu tava na Biara ligando, quando eu não tava na Biara eu tava no plantão. E ia pra rua fazer PAP também. Mas ligar, eu conseguia ligar da Biara, eu não conseguia ligar dos estandes, porque é muita gente, enfim, não conseguia. E aí eu ligava, até que eu peguei essa moça e eu vendi pra ela, que é a Regiane. Eu tenho contato com ela até hoje. Legal. E aí eu acreditei, eu falei, poxa, isso realmente funciona. E pra mim foi muito bom, porque eu tive pessoas que falaram, me insistiram, olha, você vai sentar aí e você vai ligar. Aí às vezes dava uma migué assim de tipo, não quero ligar, ou aí ela gritava lá do salão, eu não tô escutando tua voz. Você liga, que eu não tô escutando a tua voz. Aí eu falei, não, tá bom, vou ligar. E aí ligava. Mas foi isso, foi uma venda de um apartamento econômico na Zona Leste e no lançamento. Isso que é legal. Muito legal, de oferta. Você sabe que você falando isso, Ale, me traz algumas lembranças, né? E eu acho que isso é uma coisa também que a gente já ouviu um pouco, mas eu ouvi mais ainda com outras pessoas aqui, que é a diferença de você estar trabalhando e aprender a trabalhar. Sim. Eu falo para muita gente, eu entrei no mercado, mas eu fui aprender a trabalhar, 2 anos depois. A gente apanha muito. É um processo, porque primeiro tem esse lance, inclusive, que é uma quebra muitas vezes de vergonha. Que você fica com timidez, a prospecção de todo. E é isso, você meio que se engana. Então você cria metodologias, vamos dizer assim, de fingir que trabalhou para você acreditar e os outros também. Então liga, chamou 2, 3 vezes, já não atendeu. Não entendeu, tá bom, não vou mais ligar. Na verdade. Gente, o processo é muito difícil. Mas você tem que insistir porque acreditar que vai dar certo. Porque... É importante os corretores escutarem isso, né? Pra saber que isso realmente dá certo. Porque às vezes as pessoas enxergam nós hoje, mas não sabem que a gente já passou por esse processo. Não sabe, né? Então, a carteira que você tem hoje por conta dessas... Exatamente. Então, foi um processo. Eu também passei por muitos lançamentos sem vender, né? Já montei 20, 30 pastas, 40 pastas e não assina nenhuma. Cai tudo. PAP, nossa, já fiz muito PAP. Até pouco tempo atrás, até hoje eu faço, dependendo do lugar. Sim. Eu vou, claro, hoje de uma forma diferente, né? Com mais estratégica. Mas assim, foi há pouco tempo atrás. Eu fiz uma venda de estúdio do Farol. Então as pessoas falam, como que ela vendeu do Farol? Tipo assim... Ela faz isso? Ela faz isso, né? E vende, né? Então acho que assim, tudo vende.
né? Mas é um processo. Depois a gente vai aprendendo o que a gente tem mais facilidades. Tem pessoas que têm mais facilidades com PAP, tem outros com oferta, e assim vai. E desde lá do início eu sempre me identifiquei muito com oferta. Então, por isso que eu acho que hoje as 85% das minhas vendas é oferta. Então, é um processo. É difícil, mas é certo. Tudo que a gente planta, a gente vai colher, não tem jeito. Você sabe que a gente vai entrar aqui na pergunta que é o tema central, e tem muito a ver com isso que você está falando, mas só fazendo um parênteses antes, Natália, isso é legal porque os desafios, eles sempre estão ali, né? Então, eu tenho certeza absoluta que na época que você começou a ligar, primeiro, tinha os urubuzinhos também que falavam, isso não dá certo, muita gente ligando e tal. E uma outra coisa que o pessoal não vai se ligar, talvez, principalmente quem não é dessa época, quando a gente está falando 2012, 2013, 2014, etc. Primeiro lugar, ligação para celular... Você não fazia do seu celular, porque aí o plano era muito caro. Ninguém tinha dinheiro pra fazer. Eu brinco hoje em dia dando treinamento, eu falo, né, assim, pô, você vê a pessoa com um iPhone novo, você fala, nossa, tem dinheiro. Eu falo assim, perto de quem tinha um BlackBerry com plano pós-pago, esse era o milionário de verdade, né? Você tinha que apresentar o IR até pra aquele ter, Motorola, né? Que abria e fechava, E era muito louco porque o que você então fazia muita ligação na época para número residencial, porque não era essa cultura de hoje, você liga para celular, as pessoas atendem. Então, você fazer ligação ao longo do dia já era um desafio, porque poucas pessoas atendiam, porque poucas pessoas estavam em casa. E aí você tinha aquele horário massivo, né? Vamos colocar das 7 até umas 8, 9 horas, que aí você não tinha 100 corretores. Você tinha aí 500, 600 corretores, 1000 corretores ligando ao mesmo tempo, né? Então, hoje em dia o pessoal fala muito da oferta, mas tá difícil do cliente atender. Sempre foi difícil. Sempre foi difícil, é verdade. Para quem quer desculpa, a desculpa sempre vai existir. Para quem quer dar certo, a atitude também sempre vai fazer a diferença, né? Não tinha com WhatsApp, certeza. Né? O WhatsApp, imagina. Não tinha. Tinha torpedinho, como fala nosso olha lá, e antes era só ligação mesmo. Era residencial, celularzinho para residencial. Ixi, eu sou da época, quando eu trabalhei lá, locação, a gente recebia documentação por fax. É isso mesmo. Hoje é WhatsApp, muito mais fácil. E Ale, vamos lá, agora entrando um pouquinho no nosso tema central, né? Você já começou a dar algumas dicas, algumas coisas nesse sentido, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais no que seria, na sua visão, qual que é esse mindset? Quais são esses segredos? Porque você é uma multicampeã, né? Se eu não estiver errado aqui, é hexacampeã, já 6 anos seguidos. Sim. E você é uma profissional de alta performance que performou em venda de estúdios, performou com investidores, performou aí para apartamento de médio padrão, vem performando muito forte nos últimos anos no alto padrão, é a campeã do maior projeto da América Latina, isso tem que ser dito, né? Obrigada. Então, claro que você não pode entregar tudo, mas fala um pouquinho pra gente desse mindset seu, o que faz você ser essa profissional que não é só campeã, mas que se mantém, né? Porque isso é o mais difícil sempre. É verdade. Ai, olha, tem tantas, se eu for falar aqui, tem tantas detalhes, acho que é essa palavra mesmo, para a gente poder chegar onde a gente quer. Eu acho que, assim, primeiro de tudo é a vontade, sabe? Antes de falar como que eu vou falar? Das habilidades, das habilidades, enfim, dos tipos, né, que a gente tem para poder fazer uma venda. Mas, assim, eu acho que, antes de tudo, você tem que ter vontade. Você tem que acreditar no mercado imobiliário, porque às vezes a gente se depara no dia a dia com muitos colegas, às vezes que entram no mercado imobiliário como um hobby, como uma segunda profissão, uma terceira profissão. Sim. Eu acho que isso faz toda a diferença. Você enxergar que ser corretor de imóveis é uma profissão, né? Infelizmente, ainda a gente passa por muitos preconceitos, até hoje, né, na nossa profissão, que infelizmente não adianta, ainda é uma profissão não valorizada. Sim. Então, é você enxergar isso, você falar, essa é a minha profissão e é isso que eu quero, eu gosto de fazer isso e eu vou seguir. Dedicação total. Dedicação total. Então, eu acho que isso é a primeira é a chave para você poder ter sucesso, né, no que você vai seguir. E aí, até falando, que você citou aí das listas que não tinha o celular, que era só residencial, já entrando um pouquinho antes nisso, veio na minha memória uma situação assim de lista, né? Porque eu vejo com frequência muitos colegas reclamarem.
coordenador deu a lista no stand e ele fala mal da lista. Essa lista ninguém atende, essa lista só tem morto, essa lista... Né? Nossa. Essa lista... Enfim. Então, assim, primeiro... Claro que o dia a dia, né? O mundo vai mudando, as coisas vão se atualizando. Mas o beabá sempre nunca vai deixar de dar certo. Eu penso sempre assim. Então, falando da lista, eu lembrei de uma lista. Eu vou até falar o produto, porque... Pode. Quem tivesse acesso, acho que tem que correr para pegar essa lista. Que é a lista do Cadoro. Eu vou falar para vocês. Esse produto lançou quando? 2015? 15 ou 16, faz bastante tempo. Eu acho que foi até antes, Eu assim. acho que foi antes. 14, então, né? Eu não lembro o ano. Sei que faz muito tempo. E eu tenho essa lista até hoje impressa. Um bolo, assim, de lista. E todos os telefones estão sem... Os que têm celulares estão sem o 9. Isso De mostra a tão idade, antiga né? que é. De tão antiga que é. E eu vendi parque global dessas listas. Olha só. Então, o que eu faço? Eu tenho até hoje, todas as listas que foram me entregues em todos os estandes de vendas, todos os plantões que eu passei, eu tenho até hoje guardadas na minha casa, em saquinhos, por projetos e por bairros. Eu tenho até hoje isso. É uma caetaninha mesmo, né? Tudo guardadinho, né? Eu tenho até hoje, depois se você quiser eu mando a foto pra vocês verem. Então, assim, quando eu quero focar algum produto, eu fuço lá e eu literalmente ligo Uma pra essas joia. folhas antigas, velhas, tudo riscada. Então, assim, onde que eu quero chegar? Eu acho que, assim, a oferta sempre vendeu, ela sempre vai vender. Mesmo hoje a gente tendo algumas leis, né, que o pessoal fala, mas não pode mais ligar porque tem a lei de proteção, né, de incômodo, um monte de situações. Mas eu continuo ligando, né? Então, e continuo vendendo da oferta. Sim. Então, eu acho que, assim, o corretor hoje em dia, ele tem que fazer tudo que tiver ao alcance dele. Para ele poder se destacar. Porque a concorrência é muito grande hoje em dia, né? E então eu acho que, falando do que ser feito, eu acho que tem que fazer oferta, você tem que fazer o PAP. Né? O pessoal fala, às vezes o PAP... Gente, tem gente vendendo de PAP. Oh. Eu tenho um colega que fez uma venda Tem de um gente que só apartamento de vende 5, PAP. 6 milhões no mês passado. Do PAP. Então, assim, tem que fazer oferta, tem que fazer o PAP. Hoje está muito forte a questão do digital, né? Então, ir para todas as fontes, todos os portais. Então, assim, eu sempre fiz. Na época era o Facebook, a gente funcionava lá, né, amor? Na nossa época dos estúdios. E aí a gente vendia quantos estúdios? A gente vendia muitos estúdios. E assim, hoje a gente enxerga que é um mercado que está muito competitivo. E infelizmente hoje a gente vê a galera só querendo digital. Sim. Vou fazer só digital e vou esperar o lead. Tem muita gente fazendo só isso. E aí às vezes você acaba não performando no tempo que você quer. Porque você fica só esperando um lead chegar. Sim. Né? Então, eu acho que isso é algo que eu observo muito hoje em dia, né, com os colegas. Mas, assim, eu acho que o que eu quero falar é fazer muita oferta, fazer o PAP, fazer o digital, colocar os imóveis nos portais. Claro que às vezes a gente não está tão capitalizado naquele momento para você poder investir nisso, mas tem um leque de opções gratuitas que você precisa. Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Eu acho que isso é legal até eu falar, porque eu tava dura mesmo quando eu vim assim. Eu tinha o dinheiro na risca, contado. Que quem fez os plantões comigo lá atrás sabe disso, né? Posso até citar alguns nomes, assim, hoje, que a Laure, por exemplo, ela viveu muito isso comigo. Porque tinha épocas que eu tinha que escolher. Eu falava assim, ou eu vou de condução, ou eu vou de bike. Por muitas vezes, muitos colegas viram chegando de bicicleta. Porque eu tinha que economizar. Sim. Então, assim, eu também não tive recursos. E eu fui conquistando aos poucos. Você faz uma venda, separa um pouquinho. E tem recursos gratuitos. Então, tem portais gratuitos que... Mas a gente tem que querer. A gente tem que querer ir atrás, tem que querer conquistar. Por exemplo, disparos de e-mail. Tem uma colega nossa que hoje ela tá na empresa também. E ela sempre foi muito forte de disparo de e-mail. Craque. Aí eu falava assim, gente, o que ela faz? Como que é esse negócio de disparo de e-mail? Eu preciso fazer isso?
Ela até brincava na época, ela falou assim, olha, se a gente fosse fazer uma parceria, eu fazendo disparo e você ligando, a gente ia vender muito. E aí, porque eu ligava muito, ela fazia muito disparo. E aí, eu falava, não, como que ela faz esses disparos? Aí eu fui ver, estudar sobre os disparos, aí eu vi que tem as plataformas que você contrata e tal. Mas na época eu não tinha dinheiro. Então, assim, o corretor hoje, ele não sabe. Mas você pode fazer disparo de e-mail gratuito pelo Word. E eu comecei a fazer disparo gratuito pelo Word. Eu fiz vendas, várias vendas de disparo do Word. Então acho que é isso. Acho que é mais do que ter milhões de opções, é o corretor querer, né? Ele tentar correr, até porque assim, ninguém vai te pegar no colo e vai te ensinar o que você tem que fazer. A gente vai ter que bater cabeça mesmo. E aí, assim, hoje eu sou uma corretora que eu faço de tudo um pouco. Entrei no digital aí, uma luta pra mim. Mas tá lindamente fazendo Tem pouco tempo, que tem assim, agora vai fazer 2 anos que eu tô devagarzinho entrando, assim, né? Porque antes eu sempre fiz anúncios, algo assim, mas não colocando, aparecendo, tanta exposição. Hoje eu já tô, né, fazendo, mas é aquela coisa, não adianta nada você fazer, porque às vezes a gente vê muito colega investindo no digital, fazendo, vai te gerar um monte de lead. Mas se você só pegar o lead e mandar mensagem no WhatsApp, você vai jogar uma mina de ouro no lixo, né? Sim. Então, você vai pegar o mínimo de aproveitamento. Você tem que, mesmo o lead que você recebe, você tem que ligar. Você tem que trabalhar, você tem que, né, vender o produto, enfim. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que você deixou muito claro que, assim, primeiro, tem que ter vontade acima de tudo. E a vontade você vai traduzir em atitude. Exato. E você falando de tudo que tem que fazer, a gente resume no trabalho, que é o famoso trabalho. E o trabalho no mercado imobiliário é você se preparar, mas a prospecção, ela é contínua. A prospecção, ela nunca para, né? Você vai fazer a manutenção de carteira. Eu vejo, inclusive, você vindo aqui, às vezes, na Biarca, acho que é isso. Você quer até se isolar um pouco, você vem com os cadernos, tudo, começa a olhar. Ah, eu sinto excluída. Mas que é o certo, né? E uma coisa que eu acho que é muito legal, Ale, acho que isso se perdeu um pouco hoje com o digital, né? Que você comentou, poxa, qual que eram as formas que a gente tinha, né, de captação antigamente? Sim. Você tinha basicamente o telefone e você tinha a rua. Eram esses 2 pontos. Exato. E quando você faz isso, Natália, você está em contato com o cliente. Então, o tempo todo você está melhorando também a sua oratória, você tem que estudar o produto, que você vai vender o produto. E o digital é um pouquinho diferente. Porque o digital, primeiro, que ele tem aquela coisa que você está sentado atrás do computador, do celular, né? Então, óbvio que todo mundo prefere fazer, porque é mais cômodo. Claro. Mas você também acaba aprimorando menos o discurso, ainda mais porque a maioria é isso, só fica no digital, não vai ligar, não nada. Exatamente. E perde muito também, né, Alemanha? E faz essa relação com o cliente, que você tem muito forte, né? Essa sua carteira de que é o que eu penso assim, eu falo assim... o digital hoje, nossa, maravilhoso, abriu portas, né, e oportunidades para a gente poder vender e estar em locais e produtos que a gente antes não tinha acesso. Mas assim, o corretor ele tem que estudar antes, porque assim, não adianta nada, ele vai lá fazer todo um trabalho digital, ele vai fazer todo um trabalho de patrocinado, vai investir, vai gastar, porque não é barato, né, a gente sabe. E aí quando você recebe esse lead, você não tá preparado. Então, você tem que estar preparado para você saber o que você vai falar, para você saber vender o produto que você... Então, assim, eu até entrando um pouquinho no Parque Global ali, quando a gente faz, a gente recebe, você tem que ter todo um trabalho, um discurso para você poder levar esse cara pro stand, né? Então, é mais ou menos isso. Então... Mas eu acho que o corretor hoje ele tem que fazer de tudo um pouco e tem um leque de opções aí, né? É só a gente querer. Queria só fazer uma observação sobre a listagem, né? Que você comentou sobre as leis e tal. Falar que alguns corretores acham que as listagens são ruins. Mas assim, no caso da Biara, por exemplo, são clientes que foram no stand, são clientes que pediram para receber informação, são clientes que querem receber informação, que deram os dados para a gente passar a informação. Sim. Então, não tem como, né, esse contato ser um contato perdido, né? Sim. Tanto para o cliente que pede, né, o cliente ele quer saber a informação, ele é um investidor, ele é um futuro comprador, ele é um cara que ficou interessado num produto e a gente tem outro produto similar para oferecer, então ele quer essa informação, né? Então, é importante as pessoas saberem, tanto os clientes quanto o corretor, que isso é uma coisa que a gente faz por eles, né? É um diferencial da Biara, realmente muito forte, né? Com certeza, com certeza. Nossa, você tá fazendo um produto e receber uma lista
filtrada, né? Que Faz toda a faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É igual quando eu faço disparo de e-mail, aí eu geralmente faço lá os disparos. Aí eu puxo os engajados, depois de alguns dias eu vou ligar para esses clientes. Claro que eu não vou falar, olha... Eu vi que você Seu José, abriu eu vi que você abriu o e-mail e você ficou 2 minutos no e-mail. Depois, no outro dia, você abriu de novo. Não vou falar. Mas é um trabalho também que eu acho muito bacana, que quase ninguém mais faz disparo de e-mail hoje. Sim. Que quando eu ligo oferecendo produto. Às vezes o cliente fala, nossa, mas sabe que eu vi alguma coisa do produto tal? Então é isso. Então, são listas filtradas. E hoje a Biara tem isso, né? Todos os produtos a gente vê, o pessoal oferece, né? Os coordenadores passam listas de clientes que já passaram no stand que... Você nossa, tem uma lista de uma ouro, estrutura, né? Muito bacana que a gente tem aqui por detrás, né? Muito. Antes de fazer outra pergunta, Alê, você comentou um negócio que isso é muito, muito legal. A gente tinha até essa brincadeira, né? Na época que falava assim, você quer saber se a pessoa está ofertando mesmo? Isso antigamente. Tem que ter pelo menos ligado para uns 2, 3 mortos. Que era isso, toda listagem, não é verdade? Você ligava, mas já morreu, tem verdade. 1 ano, 2 anos. Tinha. Perdão. A gente ainda brincava, falava assim, né? O cara que era mais cara de pau, mas já saiu a herança, o espólio já foi. Nossa senhora, era Mas era uma muito... característica, né? Era uma característica. E às vezes a gente pegava o comprador na última linha, né? Ou quantas vezes. E você falou um pouquinho aí do Parque Global, até antes de entrar nesse ponto. Isso daí que a gente estava falando, então, da mentalidade e tudo, né? Da constância, né? Porque eu, pelo menos, tive o prazer de te ver campeã panfletando na Lorena, né? Na frente da igreja. Vendendo... Fiz uma venda desse farol. Olha que no farol ali, né? Então, na época, vendendo aí estúdios que você tinha desde 280 até 400 mil e você foi campeã do ano com um foco maior nesse nicho. Ao mesmo tempo, a gente te vê, né, nos últimos 2 anos, principalmente 3 anos, num projeto hoje que é o maior projeto da América Latina, o maior VGV, onde você tem alguns dos melhores corretores, né, da cidade de São Paulo. Você tem alguns dos melhores da cidade de São Paulo, são alguns dos melhores do país e do mundo. E você consegue ser campeã lá também. Né? Verdade. É só o trabalho mesmo, esse sorriso também conta muito. Como que você faz para conseguir? É isso, por onde você passa, você coloca, é o que você falou, de sonhar muito, você coloca os objetivos, você vai e faz. Porque eu também sempre que eu vejo você em algum lugar, você está trabalhando, né? Eu falo, você deve ter um dublê, um clone, alguma coisa, porque não é possível. Não, isso é verdade. Eu acho que eu vi desde ser assim meus pais muito à frente de trabalho mesmo e eu me considero realmente isso, eu tenho um orgulho da minha pessoa em relação a isso, por ser uma trabalhadora mesmo, assim. Então eu me dedico muito pelo meu trabalho e pelo que eu faço. Eu amo ser corretora de imóveis. Eu amo. Então, às vezes o pessoal pergunta, qual que é a sua profissão? Eu não vou falar que eu sou publicitária, não vou falar que eu sou arquiteta, eu sempre falo que eu sou corretora. Orgulho, né? Eu tenho muito orgulho de ser corretora. E falando, né, que você me fez a pergunta do Parque Global, quando eu já pensava em voltar para São Paulo, que foi em 2014, eu já pensava no Parque Global. Que foi quando eu voltei e o Parque Global, né, parou. Sim. E aí, quando eu entrei já na Biara, então, assim, foi tudo muito pensado até. Porque eu falei assim, eu quero fazer esse projeto. Então, você, na verdade, já idealizava estar lá e atingir resultados há uma década, praticamente, né? Isso. Mas chegar lá não é dessa forma, né? Tinha alguns poréns. Eu já idealizava, era algo que eu queria. Eu já sonhava estar ali no Parque Global. Mas quando eu entrei na Biara, eu fui acompanhando alguns processos, né? Que não é como hoje. Às vezes a gente quer fazer um X produto, a gente vai, né? Na época eu via que tinha algumas regras, então às vezes você tinha que ter performado em um certo lugar para você estar em outros. Eu lembro que eu queria muito, 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 muito fazer um produto no Ipiranga. E eu tinha acabado de entrar na equipe. E aí a Serafina virou para mim e ela falou assim, olha, eu sinto muito, mas aqui eu só tenho 5 vagas e eu vou ter que dar prioridade, né, para os campeões, para quem performa nessa região, quem performa
enfim, no geral na empresa, e eu tava entrando, então quem era eu, né? E aí fui tirada da SWAT, consegui entrar e depois sair, então era aquela coisa. E aí eu falei, gente, não pode acontecer isso comigo quando chegar a vez do Global, eu quero estar lá, né? Então eu fui, acho que, batalhando para eu poder ir conquistando o meu lugar e, enfim, crescendo. Até que chegou o dia do Par Global, né? E teve um pouco essa seleção para você poder entrar lá, né? Tinha que ter um certo VGV, você poder ter performado em alguns projetos ali próximo. E aí, graças a Deus, eu entrei no Par Global. Já tinha os gabaritos ali. É. E aí, só que assim, eu estudei todo o projeto antes, né? Então, eu estudei como era antes, como ele foi feito antes. E aí, eu estudei a região, estudei os produtos, né, que ali tinham em volta. Conversei muito com o Caetano, com o Bruno, com a própria Serafina, com quem eram os coordenadores na época. Porque eu queria entender, eu falo assim, gente, como que era esse Panambi antes, como que é hoje, né? Então, eu estudei um produto, que eu acho que isso faz toda a diferença para quando a gente quer fazer um produto específico, você estudar, né? Toda a concorrência, o mercado, enfim, tudo em volta. E aí, enfim, cheguei lá, no Parque Global, eu falei, gente, aqui eu vou fazer a minha história. E eu coloquei isso por dentro do meu coração. E eu fico até emocionada de falar um pouco, assim, porque eu realmente consegui... como que eu vou falar? Consegui conquistar muita coisa na minha vida e consegui dar muito conforto para minha família. Graças a Deus, eu consegui tirar algumas situações que eram bem complicadas, difíceis, eu estando ali dentro, né? Então, o que eu fiz, né? Eu trabalho muito, né? Eu tô ali todos os dias. O pessoal até briga, às vezes brinca comigo, fala, gente, você não vai pra sua casa? Até os clientes falam. Os clientes chegam lá e falam assim, você vai pra sua casa dormir? Você não, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei um propósito pra mim. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você trabalha muito, você não descansa, você não tira folga. Eu já sabia que eu ia passar por esse processo. Então, eu coloquei pra mim, né, eu vou estar ali por tantos anos e eu vou abrir mão de algumas coisas para poder conquistar o que eu quero. Então, eu trabalho de domingo a domingo, né? Claro que tem algumas exceções, como, por exemplo, né, Dia dos Pais agora, Dia das Mães, né, algumas situações assim de momentos com família, que eu não abro mão. Mas eu estou de domingo a domingo trabalhando no Par Global, das 8h30 até as 8 da noite. Então, eu me dedico. Então, eu chego... então, o pessoal às vezes até brinca, como você falou, né? Você chega no Par Global, você tá lá quieta, no cantinho. Eu tento ficar quietinha num canto, sempre isolada, porque é onde eu consigo me conectar com o meu trabalho e focar. No colo. Com os meus caderninhos, com o telefone na mão, às vezes meu headset e com a minha agendinha ali. E aí eu fico o dia todo, faço minhas ligações, faço meus... Enfim, todo o meu planejamento. E de domingo eu faço um planejamento da semana. Então, eu também não começo a semana não sabendo o que eu vou fazer. Então, eu me organizei, né? Então, planejei toda a minha empresa, né? Então... Que é o que você comentou um pouco da gestão de tempo, né? Acho que hoje, talvez um dos seus pontos mais fortes seja esse, né? Que você sabe gerir seu tempo muito bem. E isso vem através de uma palavra que, infelizmente, o nosso mercado não é muito fã, que é processo. Né? Se você tem um processo bem definido, bem desenhado, porque é aquilo. Se você pergunta para todo mundo do comercial, o que você quer? Eu quero vender. Que bom, né? Ainda bem, todos nós queremos, mas como você vai vender, como você vai chegar na venda, etc. Porque a venda em si não está tanto na nossa mão. Você tem várias questões que depende do cliente, do momento do cliente, e por aí vai. Mas você chegar no cliente está muito mais na nossa mão. E é esse processo que, infelizmente, a maioria não acredita tanto, não vê, e é o que separa realmente uma campeã como você, né? Que tem gente que ainda acha, mas a Alemanha dá sorte, mas ela... é trabalho, né? Não dá pra fugir trabalho, trabalho. Não tem segredo, assim. Eu acho que é trabalho, você acreditar, você ter fé, fazer
Ah, tô errando por quê? O que que tá dando errado, né? Então, preciso fazer dar certo. Quando eu cheguei ali, praticamente a minha carteira de clientes, de investidores, investiam só em estúdios, né? Então, às vezes, a gente vende para um cara de estúdio e não acredita que o cara pode comprar um apartamento de 2, 3, 5, 10 milhões, né? Então, eu fiz várias vendas ali no Parque Global para clientes que compravam só estúdio comigo, né? Então, assim, hoje no Parque Global eu fiz venda da oferta, eu fiz venda de PAP, eu fiz venda de cartinha, que ninguém... O que é cartinha? Como assim, cartinha? Em 2023, a gente é 25, né? O ano retrasado, eu falei, gente, ninguém tá fazendo. Ninguém tá fazendo. Aquela malinha direta. A mala direta. Eu falei, ninguém tá fazendo. Hein? Até porque hoje em dia voltou com força esse lance de você ter as coisas. Ainda mais se for escrito à própria mão. Você vê isso em grandes hotéis no mundo. É um mimo, é um carinho, que é um hoje afago. Diferente, né? Exato. É o diferente. Antes era normal. É diferente. E aí a gente foi abrir o lançamento da Torre PGR, né? Da torre que fica ali no Complexo de Medicina. Eu falei, gente, ninguém tá fazendo. Chegou um batalhão de material. Eu falei, tava tudo parado aquele material lá. Deixa comigo isso daí, né? Aí eu falei, gente, eu vou metralhar esse Panambi desse material. E mandei cartinha, vendi de cartinha. Que legal. Fiz uma venda ali de cartinha. Então, assim, de anúncio, né, oferta. Ali eu fiz disparo de e-mails, por exemplo. Eu recebi que é uma graça, o cliente, um senhor de idade, ele recebeu o e-mail, ele foi, visitou, comprou uma residências internacionais e depois voltou e comprou uma PGR. Que legal. Então, assim, porque ele não tem Instagram, ele não tem nada, né? O cara que WhatsApp. Na mídia social você não vai chegar. Não é que eu não vou chegar. Não entende, né? Exatamente. E acho que uma coisa que é legal também, né? E eu já vi você falando isso algumas vezes, tem a ver o porquê de permanecer também na Biara, essa questão de que por mais que você seja campeão hoje desse projeto, né? Mas você performa em todos os lugares, né? Porque também aqui na Biara você tem essa possibilidade por ser uma multimarcas. É verdade. Porque volta e meia é isso, a gente vê você vendendo lá Exetec, aí você vende Planic, aí você vende... Vitacom nem se fala quantas vendas já não foram. Então todos incorporam banks, né? Outros projetos. Então, acho que isso é uma coisa legal porque tem muita gente às vezes que também fica tão focado num único projeto que acaba esquecendo um pouquinho que você tem outras opções e que é aquilo de maximizar o cliente. Eu vejo você, acho que tem talvez um outro ponto forte seu, que você sabe maximizar o cliente. Você consegue identificar se aquele cliente você não consegue aproveitar hoje no ecossistema que você está focando um pouco mais. Ok, onde eu vou aproveitá-lo, onde eu vou encaixar, onde eu vou realizar ali, seja o sonho ou a necessidade. E você consegue fazer esse direcionamento, essa gestão. E não à toa você sempre performa em todos os lugares também, né? A gente vê o seu nominho, né? É verdade. Eu acho que isso também é importante, o corretor entender o que o cliente está buscando. Porque isso, tem momentos, né? Tem momentos. Muita gente não entende isso, né? Você tem duas coisas importantes, principalmente para o cliente de investimento, né? Primeiro, pode ser que hoje você não tenha o projeto que realmente interessa esse cliente e pode não ser o momento ideal para esse cliente da compra. Agora, daqui 3, 6 meses, pode ser que seja. Pode ser que o produto que vá atraí-lo apareça, né? Então, é aquilo de você não desperdiçar. É o que você falou, você tem lista de mais de 10 anos atrás, né? Sim. Eu sei que a Nath ela vai te fazer uma pergunta aqui muito bacana. Antes dela entrar nessa pergunta, eu queria... Não vou dizer constranger, porque é uma conquista também, né? Mas deixar talvez aqui em câmera, microfone e tudo, porque você falou isso no começo. Seu primeiro trabalho você ganhava 143, era isso? Se eu estou bem lembrado. Tá. E aí você levou na Biara mais de um ano para fazer a primeira venda. Mas dá para falar que agora, nos últimos anos, você é uma corretora de mais de 1 milhão, né? Que conquista, né? Que coisa incrível. Muito. Você imagina, por mais que você tivesse sonhos grandes, você imaginava isso lá no começo? Talvez nos últimos 5, 6 anos fosse algo que você começava a estar mais palpável, mas vamos dizer que do início, mesmo com seus sonhos grandes, você imaginava fazer essas comissões absurdas? Não. Assim, sempre sonhei muito, sempre tive um foco, um objetivo de querer conquistar, chegar, né? Mas eu não imaginava, assim, atingir esses números, né? VGVs, assim, não imaginava, assim. Pra mim é uma conquista muito
Ai, não sei nem falar. Sim. Então vamos lá. Falando em conquistas. Tá. Ale, ouvindo sua trajetória aí, desde Bauru, né? Você começando no telemarketing e também vendendo lote, vindo para Biara e tendo essa sua trajetória que é linda, que é incrível, né? Começando do 140 para milhões. A gente quer entender, a gente quer saber qual foi a sua maior conquista, ou a sua melhor conquista, ou alguma coisa a conquista que mais te marcou, que esse mercado trouxe para sua vida. Você até falou um pouquinho sobre isso, mas a gente quer saber de uma forma um pouco mais pontual. O que você falaria que foi sua maior conquista nesse mercado? Nossa, vou chorar. A gente também chora, tá? Minha maior realização é eu ver minha família bem. Isso não tem preço que pague, né? Eu quero fazer uma pergunta diferente para você, foram com certeza inúmeras, né? Mas cita aí uma, duas pra gente, história engraçada que esse mercado, né? Ou marcante, por exemplo, inusitada. Conta pra o famoso, que em Bauru o pessoal ia chamar um caos. Conta pra gente um caos aí, seu do mercado. Nossa, tem várias situações. Mas tem uma muito marcante e Caetano e Bruno vai lembrar dessa situação. A Laura vai lembrar disso e a Serafina com certeza. Nossa, gente, tem uma história muito boa. Então eu tava na Biara e fazendo minhas ofertas e tal. Eu tinha uma bancada de um pessoal que sempre ofertava o mesmo produto. E aí eu falei assim, caramba, que produto é esse, né? Eu quero conhecer, quero ver o que é e tal. E fui atrás pra saber do produto. Eu falei, gente, eu quero vender isso. Porque era um VGV alto, né? Era um produto alto padrão. Aí eu falei assim, não, eu quero entender melhor. Aí eu fui conversar com a coordenadora na época, ela me explicou tudo do produto e tal. E aí ela falou assim, olha, inclusive a gente tá com uma mega campanha. Ai, gente, vai vendo a situação. E a gente tá com uma mega campanha, tipo 50%. Assim, sabe? Aí eu falei, nossa. Eu quero vender esse produto, vou vender esse produto. Aí eu cheguei na Serafina e falei assim, Sera, eu vou ofertar, eu vou revezar. Eu vou ofertar esse produto porque eu quero vender ele. Aí ela me deu uma força, né? Me deu um apoio, tudo. Não, vamos, vai, oferta. Porque já tinha um pessoal da equipe que fazia oferta para esse produto. Ela falou, não, faz, né? Porque é um produto bom, a localização maravilhosa, tem que fazer. Tá bom. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer disparo de e-mail. Também. Aí eu cheguei e falei, gente, eu tenho que fazer um e-mail que vai chamar muita atenção. Porque é um produtaço, numa localização incrível, porque é ali praticamente na Faria Lima. Alto padrão por 50% de desconto. Aí eu cheguei na Serafina e falei, Serafina, eu tô pensando em fazer um e-mail, para chamar atenção. Aí ela falou assim, vamos pensar em alguma coisa. Você já deve estar lembrando dessa história, né? Eu imaginando essa história. Aí eu peguei e falei assim, não tem título melhor do que Galinha Morta na Faria Lima. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Trabalho de marketing primoroso. Não. Nossa Senhora. Aí eu peguei e fiz o e-mail bonitinho, de tanto por tanto, e coloquei lá e fiz o disparo. Mandei. Eu falei, seja o que Deus quiser. E vamos mandar. Né? Vai dar certo. Tá vendendo 50%, eu falei, eu não tô fazendo nada de errado. Na minha cabeça, nem imaginava nada. Fiz o disparo de e-mail. Tá bom, foi. De repente, começou... Meu Deus do céu. A dar retorno o e-mail. Aí vinha retorno. Quero saber disso, do tal. E eu respondi os clientes, que não sei o que. Aí passou, assim, um dia, 2 dias, acho, não lembro. De repente, a Serafina chega e fala, Alemanha, a gente precisa conversar. Ai, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, como assim? Estão chamando a gente lá na sala da diretoria. Vamos lá pra salinha. Lá pra salinha. Eu falei assim, tá, né? Mas o que aconteceu? Aí, resumo. O meu e-mail caiu... Pro incorporador. Pro incorporador. Caiu lá na mesa do presidente, não sei de quê, tal. E aí eu quero saber quem é essa corretora que fez esse e-mail. Eu quero que ela tire ela agora de vender o meu produto.
que isso, que aquilo. Nossa, mas deu um chabu. Aí o diretor da conta da Biara chamou a gente na sala e carcou um ovo. Sim. Carcou a fumo, nós. Aí, tá, né? A gente pegou, ficamos quieta, tal, escutamos. E aí, pra nossa sorte... Vendeu. Pra nossa sorte, eu já estava com Tratativa. alguns agendamentos e tratativa. Aí, a Serafina, eu lembro até hoje, ela virou e falou assim, olha, não, tudo bem, né? Foi alguma coisa assim. Uma equipe. Erramos, a gente falou, tal, né? Não era pra causar tudo isso, enfim. Mas, olha, essa corretora, né? Ela, né? O jeito dela, está tratando uma cobertura e um garden. Aí ficou aquela coisa, Graças à galinha né? morta. Graças à galinha morta. Mas assim, hoje a gente dá risada. Na época a gente... Nossa, fiquei desesperada. Lógico. Mas, resumo da história... Eu tive vários agendamentos, eu levei vários clientes e eu vendi a cobertura e mais um garden Nossa. lá. E, inclusive, esse cliente que eu captei do disparo de e-mail, que foi o que interagiu, que comprou a cobertura, ele comprou a cobertura comigo também no Parque Global. É um cliente que é de carteira, compra comigo até hoje. Isso foi em 2016. E ele é um cliente até hoje. Ele compra comigo sempre, todo ano. E ele veio de uma lista... Agora eu lembro exatamente. Essa protege a lista dela, viu? Só eu sei quanto ela protege. E aí, quando acontece isso de eu vender do disparo, eu busco pra saber qual das listas veio, né? E foi de uma lista que a Laure tinha me dado de um produto que eu fiz com ela no Alto da Lapa. Nossa. Olha isso. Então, assim... E acabou que eu vendi a galinha morta. Graças à galinha morta você fez. Graças. Isso, Mas na época eu falei, gente... E eu, corporador, não quero essa pessoa trabalhando no produto mais. No resumo, acabou que eu vendi. Eu tenho escrito. Nada Mas como você resultado. tem certeza que você não me quer vender no seu produto agora? É que você não sabe quem é a Alemanha. Mas foi engraçado, né? Essa Então... é engraçada e inusitada, pra dizer o mínimo, né? E não tem como eu não citar aqui, você já sabe, a Natália não. Mas primeiro tem que fazer uma defesa, né? Porque pra quem te conhece tá fácil, tem quem não conheça, né? Mas a Alemanha, apesar de todo esse resultado, é uma pessoa extremamente acessível, humilde, bate-papo. A última coisa que dá pra falar que você é nariz empinado, muito pelo contrário. Ah, obrigada. Mas dito isso, eu tenho uma história boa com a Ai, mãe. não. Eu Você tenho. sabe qual é? Ela sabe. Eu já sei. Ela sabe. O que aconteceu? Eu era coordenador de um projeto da Vitacom, né? Só que eu ainda não era tão conhecido na empresa, tá? Acho que era a minha segunda ou terceira coordenação. E ela é já campeã. Calma, vou ter que fazer um adendo. Ele me pegou no dia de lançamento, que eu estava extremamente nervosa, né? Tem que fazer um parênteses. Sim. Claro. E, enfim, vai. Ela sempre busca se defender. Eu falo, não precisa. Aí o que aconteceu, né? Eu tinha tido algumas ideias, tal, do que eu achava que era uma abordagem melhor, tal, para tratar de um certo ponto que tinha ali, né? Uma vantagem que eles ofereciam. E aí eu lembro de chegar na Alemanha no plantão, Ai, não. ela sentada num cantinho ali e tudo mais, e eu virei e falei assim, olha, eu vi você falando tal, mas eu acho que era melhor se você falasse assim, né? Aí ela virou pra mim do tipo, quem é você, né? Ela falou, você sabe quantos Vitacons eu já vendi? Quantos você vendeu, né? Só que assim, ela falou num misto de uma pancadinha, mas rindo, tipo, não foi uma cavalice. Pior não que foi, eu falei né? mesmo. Aí eu peguei, né? Na hora eu ouvi isso e eu, tipo, não tá certo, desculpa, né? Enfiei meu rabo entre as pernas. Mas assim, disso a gente já se dava bem, mas a gente passou a se dar ainda Muito melhor. mais, Então, volta e meia, eu faço questão de relembrar ela dessa história. Você me humilhou já no passado. Pior que é verdade. E foi bem na 2020, não foi? Na pandemia. Antes da pandemia, foi tipo, já tava dando Foi os mesmo. problemas, né? E a gente naquela tensão do lançamento. Mas Não. essa foi sempre. Tipo, quantos que você já vendeu mesmo, né? O E eu famoso fiz, quem? eu respondi mesmo. Quem é você? Você sabe quem eu sou? Ai, meu Deus do céu. Não podia que deixar de vergonha. citar essa daqui, obviamente, Tá né? bom, Deixar vai. isso registrado. Porque é uma história, Essa daí é marcante. essa é marcante. Ô, Ale,
Outro ponto, a gente está falando de histórias engraçadas, de conquistas. A gente quer saber se você tem algum arrependimento nesse mercado, alguma coisa que, se você voltasse atrás, se você voltasse no tempo, você faria diferente ou você não faria? Você tem alguma coisa que a gente possa saber? Ter me humilhado é um, por exemplo. Pronto, tá respondido. Pronto, tá respondida. Esse é um. Essa da mão, Vamos outra. Ou não, senão vocês não teriam ficado tão próximos. Né? E não teria essa história aqui. Ai, meu Deus do céu. Nossa, que pergunta. Nath, eu acho que assim, eu vou responder sobre o tempo mesmo, que eu já até falei sobre isso. Eu acho que se eu pudesse voltar o tempo, eu teria administrado melhor o meu tempo no início, porque talvez eu ganharia mais tempo, né? Hoje eu estaria de repente mais avançada, mas eu acho que seria isso, assim. Mas de resto eu não me arrependo de nada, graças a Deus. Eu sempre me dediquei bastante, dei cara a tapa muitas vezes, bati cabeça, né? Que eu sou taurina, então a gente é meio insistente, teimosa. Mas eu acho que tudo isso me fez crescer, sabe? Então, não tenho nada assim que me arrependa, não. Graças a Deus, assim, não... Sempre insisti muito, acho que até os erros que eu tive me fizeram crescer. Aprender, exatamente. E então, não, acho que não tenho, não, um arrependimento. Eu sou muito grata, assim, por tudo que eu passei. Tudo fez parte aí do aprendizado, da trajetória. Isso é bom. Tudo faz. E aproveitando isso, então, eu queria que você deixasse aqui uma dica, né? Seja para 2 tipos de pessoa. Para quem está ingressando na profissão, então quem está começando agora como corretor ou corretora de imóveis, e para quem às vezes tem a vontade, mas ainda tem o receio, porque é autônomo, tudo. O que você poderia dizer para esses 2 tipos de pessoa? Ai, eu acho que é você... Primeira coisa, idealizar, né, onde você quer estar daqui a um tempo, colocar os seus sonhos à frente e trabalhar muito, né, porque eu acho que nada cai assim, né, do céu. Eu acho que Deus abençoa nós, né, nos abençoa, mas a gente tem que fazer por merecer também. A honestidade acima de tudo, isso eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito com os meus pais também. Eu acho que você ser honesto, você ser correto, e agarrar todos os aprendizados, todas as dicas, escutar, né, os profissionais hoje que estão à frente, né, de todos os produtos, o seu gestor, e você agarrar a corretagem realmente como uma profissão. Porque isso vai fazer o diferencial. Então, até para às vezes as pessoas que estão chegando, que já tem outra profissão e quer complementar, né? Tentar se dedicar ao tempo que ele tiver ali. Mas, assim, eu acredito que mesmo assim essa pessoa só vai conseguir deslanchar e ter um sucesso realmente se ela se dedicar 100% do tempo para a corretagem. Então, foco, né? Ter foco, você não escutar zum, já entrando nesse meio aí, que isso é muito comum. É você não escutar nada, porque as pessoas falando português, claro, né? Muita groselha. Então, acreditar em você mesmo, acreditar em Deus e fazer o seu trabalho, que uma hora, né, vem o retorno. Então, se blindar, focar e é isso, trabalhar, porque uma hora Deus manda, assim. Às vezes não é na nossa hora, né, que a gente quer, mas uma hora o retorno vem, com certeza. Tem que continuar plantando. E vamos lá, essa tiro curto, hein? Dica da multicampeã. 3 características fundamentais para o sucesso nessa profissão. Eita. Tira o corpo, só uma palavra, vai lá. 3 pontos que você fala, isso. Você acabou falando aqui de alguns, mas só agora pra gente ter aqui.
3 características fundamentais para o sucesso. Disciplina. Honestidade. E paixão. Maravilhosa, linda. Acho que é isso. Muito bom. É. Ale, bom, a gente queria, em primeiro lugar, agradecer novamente o seu tempo, porque você tem um tempo concorrido ao seu. Ah, né? imagina. Eu sei porque... Eu que agradeço. Para poder agendar com você, eu fiquei muito tempo com o seu staff, né? Não foi fácil. Mas que, brincadeiras à parte, pô, é um baita prazer pra gente, né? Obrigada. A gente tem ainda o prazer maior de que é poder estar com você no dia a dia, ter você como amiga, porque você, antes da campeã, você é uma pessoa incrível, né? Então a gente é fã da pessoa, né? Da Vanessa, antes da Alemanha. E da Alemanha a gente tem uma admiração profunda por tudo aí que conquistou e que ainda vai conquistar, que tem muita coisa por vir. É um exemplo pra muita gente, né? Pra quem vai assistir vai falar, nossa, vai ser um espelho com certeza. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e falar um pouquinho, né? Porque a vida é tão corrida, a gente né, quase não se vê assim, que acaba vendo quando vê muito rápido. Mas eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho. Espero que ajude algumas pessoas. Com certeza. Mas é isso, para mim é um prazer. Obrigada. E para você que assistiu a gente, se você gostou, curte, compartilha, comente. A gente espera no próximo. É isso, amor. Fiquem ligados e já sabe, né? Cada vez aqui um convidado, uma convidada ainda melhor. Te vejo no próximo.